ligada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. O dia nasceu para nos abençoar, por isso que ele é bom, sempre amanhecendo, trazendo a luz para a nossa vida. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. A luz nasce para renascer em cada um de nós a esperança de sermos almas melhores, seres melhores, não é? O amanhecer traz essa renovação, porque ontem já acabou, amanhã não chegou, mas hoje está aí para ser bem aproveitada por nós, todos nós. O dia nasceu para você. Já pensou você simplesmente ampliar a sua mente e dizer: poxa, o céu nasceu para mim? Você está errado? Não. Ele nasceu para você, nasceu para mim, para ele, para aquele, nasceu para todos nós, então nasceu para mim. Isso não é egoísmo não, é entender que a vida, ela foi feita para mim. A vida foi feita para você e tudo que há nesta vida está aí, ó, para quem deseja usufruir dela. Ah, mas eu não tenho condições de usufruir. Tem. Eu vou dizer uma coisa para você. Nós somos espíritos eternos. E como espíritos eternos, nós temos muitas e muitas oportunidades para serem vividas. E já vivemos muitas e muitas outras. Não queira você viver a sua vida toda em um dia. Não queira você usufruir de tudo que há no mundo, nosso mundo, planeta Terra, em uma encarnação. Uma encarnação é como um dia. Em um dia não dá para você viver toda a sua vida, do nascimento à morte, em um dia, não é? Não dá. Por isso tem um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Por isso tem uma encarnação, outra encarnação, outra encarnação. Cada um dia traz experiências novas para você. Cada uma encarnação traz experiência nova para você. E a experiência que devemos usufruir bem nos domingos, ela é voltada ao relacionamento familiar. Mas eu aprendo todos os dias com esses espíritos e eles me puxaram a orelha dizendo que a nossa família ela vai se estendendo conforme o nosso crescimento, amadurecimento espiritual. A nossa visão de família vai se estendendo, vai se estendendo, vai se estendendo. Então, no domingo, nós temos oportunidade de no dia de descanso, interagir com a nossa família. Aqueles que vivem próximo das suas famílias ou dos seus familiares, maravilha. Mas aqueles que vivem longe, entenda que a sua família são estas pessoas que estão em torno de você. Porque olha como a espiritualidade ela atua a teu favor. Me puxaram a orelha dizendo: Júlio, há muitas pessoas que já não têm mais familiares sanguíneos na Terra. Mas é necessário deixar claro para estas pessoas que os familiares dela não é apenas aquele que tem o mesmo sangue ou nasceu naquele mesmo grupo. Familiar é aquele que está interagindo com você, porque somos todos da mesma família, criação de Deus, filhos de Deus. Então estas pessoas, para você que já não tem mais parentes encarnados, ou até mesmo que não conheceu a sua família sanguínea, entenda que não está desamparado, por isso que Deus coloca essas pessoas ao seu redor. Estas são as suas famílias, por isso o domingo é de interação em família. Aí você vai num parque, você vê aquele monte de pessoas andando para lá e para cá, principalmente agora aqui no Brasil, né? Que nós estamos no verão. Você vai num parque, aquela juventude, aquelas crianças, aqueles casais, aqueles pais andando.
todas aquelas pessoas ali, elas são uma família. Elas pertencem à mesma família. Vamos fazer a nossa prece? Vamos. E a maior representante da família, quem é? Quem representa a família? Senão a mãe, não é? Quando se fala em família, você lembra logo, né? Te remete a pensar na mãe, a progenitora, não é? E o pai? Ah, que pai, oh, pai. Não, pai tem sua importância. Mas é que nós lembramos da mãe, não é? É comum dizendo assim, ó, eu vou lá na casa da minha mãe. Tá lá o pai e a mãe. Tá lá o pai e a mãe. Eu vou lá na casa da minha mãe visitar o meu pai. Eu vou lá na casa da minha mãe que eu vou visitar meu pai, que ele não tá bem. Porque a mãe representa essa estrutura família. E a mãe das mães é Maria Santíssima, não é? Então vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso coração ao coração de Maria Santíssima e pedir que seja gotejada em nossa alma o amor de Maria Santíssima. E com isso, nós vamos nos amar mais e vamos amar mais os nossos. Maria Santíssima, obrigado, Mãe. Obrigado por todo o carinho, por toda a atenção. E assim, usando das sábias palavras trazidas por este irmão Amaral Ornelas, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nós declamamos da nossa alma a sua alma. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade. É por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvailidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Graças a Deus, graças a Deus. É mais que uma oração, não é? É uma expressão de amor, esta prece que Amaral Ornelas nos trouxe. É uma expressão de amor verdadeiro que nós temos a Maria Santíssima. A consciência de que este Espírito, ele representa a proteção, a paz, o cuidado, tudo aquilo que uma mãe tem para com seu filho, mas uma verdadeira mãe dedicada
ao seu Filho, Maria Santíssima tem pela humanidade. Não fora à toa que este Espírito fora designado por Deus para vir a esse mundo representar a mãe de Jesus. Só por este fato, nós percebemos a grandiosidade do amor que este Espírito tem. Por isto, ela mesma fora designada a representar a mãe de Jesus. E hoje, a sua representação é sobre o amor que tem com toda a humanidade. Quer dizer, a sua função, não representação, a sua função no mundo espiritual é cuidar das famílias. É sim, é cuidar da sua família, é cuidar da minha, é cuidar de nós, que somos família. Ela cuida de todos, todos nós somos filhos de Maria, mesmo aqueles que não assim se considera. Bom, vamos passar a palavra à espiritualidade. Poxa vida, hoje, dia da família, vamos ouvir a nossa amiga espiritual, Esmeralda. Não se deixe levar pelas ações ruins. Este é o tema que vai ser abordado por nada mais, nada menos que a cigana Esmeralda. Então vamos falar dos sentimentos que vocês precisam entrar nessa casa amanhã para que o Dr. Bezerra de Menezes consiga, com somente um toque na sua fronte, passar todos os benefícios de saúde, de amor, de luz que cada um precisa. Tragam nos seus pensamentos todas as coisas que vocês precisam. Faça essa sintonia. No toque do Dr. Bezerra já há uma sintonia. Quando adentram a casa, já tem todos os espíritos iluminados aqui para ajudar a cada um de vocês, em cada problema que vocês têm. Todos os tipos de problemas. Mas eles ajudam, como eu estou dizendo. Assim como nós ajudamos. Mas quem tem que resolver de verdade são vocês. Por isso que as pessoas insistem em não fazer a reforma íntima, insistem em colocar sempre a culpa nas trevas, no mal. Mas entre na sintonia do bem. Assim, somente o que cada um tem que passar, somente aquilo que vocês trataram, que disseram que ia resolver nessa encarnação, é que vocês vão passar. E vocês vão saber a diferença do que é necessário passar, do que não tem como mudar, e daquilo que aquilo que vocês estão juntando, né? Aquilo que vocês estão contraindo. Nunca se sintam menosprezados por Deus. Nunca se sintam esquecidos por nenhum espírito. Todos estão sempre olhando por vocês. E quando eu falo todos, são todos. Os bons e os que ainda não entraram na luz. Não digo que eles são ruins, mas eles simplesmente ainda não sabem que Deus é amor e que nada vive fora desse amor. Nada. Então eles ainda são manipulados pelas trevas. Portanto, todos estão sempre olhando e esperando por cada um de vocês. Aliás, por cada um de nós. Por isso, orar e vigiar é necessário,
todo o tempo. Todo o tempo. Orai e vigiai. E é por isso que nós outros passamos algumas velas, alguns rituais, algumas cerimônias. É por isso que pedimos para que tenha um altar, nem que for um pequenininho na sua casa, para que você lembre todos os dias por que está aqui e entre na sintonia com Deus. Entre na sintonia com os espíritos de luz. Por isso, para que você sempre lembre que tem sempre alguém olhando por vocês. Sempre, todo o tempo, sempre. Mesmo quando vocês não lembram deles. Principalmente os seus guias, anjos da guarda, seus mentores. Esses espíritos nunca ficam longe. Nunca. Eles se afastam às vezes um pouco quando não se lembram deles, quando não fazem as orações, quando se distanciam de Jesus. Quando isso acontece, eles se afastam. Mesmo assim, eles estão te olhando, porque o afastamento é só energético. Como nós estamos falando, sintonia. Quanto melhor a sua sintonia com Deus, com Jesus, com Maria Santíssima, mais você vai atrair os espíritos de luz. Porém, o que foi acordado quando você reencarnou, isso você vai ter que passar. Mas nunca se esqueçam que sempre estaremos por perto de vocês. Sempre. Não deixe se levar por palavras ruins. Não deixe se levar por ações ruins. Não deixe. Vivam da melhor maneira possível. Vivam com alegria, com amor, com união. Mesmo que ao seu redor estejam todas as coisas ruins acontecendo, tenha sempre, sempre um olho maravilhoso para você e um olhar iluminado para tudo. E esses pesos irão se acabar. E esses pesos irão embora. Ou ficarão leves como uma pena, como uma pluma. E vocês não vão sentir passar. É difícil? Não. Não é tão difícil assim. Vamos ter o mesmo olhar do Cristo. Sempre. Olhar as coisas boas. As ruins, elas simplesmente vão acontecer. Mas o nosso olhar tem que ser o melhor. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Muito obrigada sempre pela acolhida quando eu venho aqui. Muitas graças. Nossa irmã espiritual Esmeralda, obrigado pelas palavras que estimulam em cada um de nós a força adormecida e nos traz sempre um alerta, deixando a nossa mente sempre em alerta. Sabe aquelas antenas que ligam-se e fica ali sempre alerta para não deixar nada. Sabe o radar? Aquele radar que vai detectando o que não é bom e afastando as coisas ruins. Esta é a nossa mente em alerta. E a nossa irmã Esmeralda nos ajuda a isso. Obrigado, minha irmã. Obrigado. E é o que nós desejamos, estar sempre atentos para não cairmos nas tentações como nosso Senhor Jesus Cristo nos alertou. Não caia em tentações. Fique alerta, orai e vigiai para que essas tentações não te derrubem.
Bom, agora vamos dar continuidade a esse estudo do Apocalipse com nosso amigo Paulo de Moraes. Ainda no estudo do versículo 8º do capítulo 14 do Apocalipse de Jesus segundo São João, talvez convenha inquirir ainda como é que o motivo atribuído para a queda de Babilônia, a saber, por ter feito a todas as nações beber do vinho da ira da sua prostituição, se aplicaria às igrejas protestantes no tempo referido. E a resposta é simples. Seria a ela aplicada muito a propósito. O pecado de Babilônia está na sua confusão da verdade e suas falsas doutrinas, um trabalho de deturpação inconsciente de divisão dos filhos de Deus. Ela cai pelo fato de que as propaga laboriosamente e se apega a elas depois de lhe ser oferecida a luz e a verdade que as teria corrigido. No caso das igrejas protestantes, havia chegado um tempo de subir a um nível religioso mais elevado. Podiam aceitar a luz e a verdade que lhes eram oferecidas e atingir a mais alta consecução, ou podiam rejeitá-las e perder sua espiritualidade e a bênção de Deus, ou, noutros termos, experimentar uma queda moral. A verdade que Deus achou conveniente empregar como um instrumento nesta obra foi a mensagem do primeiro anjo, como já vimos. A doutrina pregada era a hora do juízo de Deus que havia chegado, e isto tornava iminente o segundo advento do Cristo. Depois de ouvir por tempo suficiente para ver a bênção que acompanhava a doutrina e os bons resultados que produzia, as igrejas, como um todo, rejeitaram-na com desdém e escárnio. Foram assim provadas, revelando-se claramente o fato de que seus corações estavam com o mundo e não com Jesus. É que preferiram exatamente assim. Mas a mensagem teria curado os males que então existiam no mundo religioso. O profeta exclama, talvez referindo-se a este mesmo tempo: queríamos curar Babilônia, ela, porém, não sarou. Onde é que nós encontramos esta advertência profética? No profeta Jeremias, capítulo 51, versículo 9. Mas alguém pode perguntar: como sabemos que teria sido este o efeito da recepção da mensagem? Resposta: porque este foi o efeito em todos os que a receberam. Saíram de diferentes denominações e suas barreiras denominacionais foram derribadas uma a uma. Credos em conflito foram desfeitos em átomos. A esperança de um milênio temporal foi abandonada. Falsas opiniões sobre a segunda vinda de Jesus foram corrigidas. O orgulho e a conformidade com o mundo foram banidos. O que estava mal foi posto em ordem. Os corações uniram-se na mais doce fraternidade. E o amor e a alegria reinaram soberanamente. Se a doutrina fez isto com os poucos que a receberam, o mesmo teria feito com todos se a tivessem recebido. Esta é a verdade. Mas, infelizmente, a mensagem foi rejeitada.
E qual foi o resultado para todos aqueles que a rejeitaram? E o resultado para os que a receberam deve ser aqui mencionado. Por toda parte do país se levantou o clamor. Caiu Babilônia. E em antecipação do movimento apresentado pelo Apocalipse, conforme o capítulo 18, versículos 1 a 4, a mensagem acrescenta: sai dela, povo meu. Como resultado, milhares de pessoas separaram-se das diversas denominações. Notável mudança, então, sobreveio às igrejas acerca da sua condição espiritual, na hipótese de que a proclamação da segunda vinda de Jesus estava na ordem do cumprimento profético e de que a mensagem era a verdade presente para aquele tempo. O resultado não podia ter sido diferente. Quando uma pessoa recusa a luz, coloca-se necessariamente em trevas. Quando rejeita a verdade, forja inevitavelmente os grilhões do erro para os seus próprios membros. Segue-se a queda de espiritualidade ou queda moral. Isto foi o que experimentaram as igrejas. Preferiram aderir aos velhos erros e continuar ainda pregando as suas falsas doutrinas entre o povo. Portanto, a luz da verdade os abandonou. Deixai que os mortos enterrem os seus mortos. É a advertência do Cristo, registrada por Mateus, no capítulo 8, versículo 22. Alguns deles sentiram e deploraram a mudança. Alguns deles sentiram isso e deploraram a mudança. E amanhã nós apresentaremos alguns deles com o propósito de deixar a palavra da história aqui registrada. A história que vem comprovar o cumprimento das profecias deste Apocalipse. Então, até amanhã e aquele fraternal abraço. Graças a Deus, Paulo de Moraes, graças a Deus. Olha, quem busca o conhecimento está buscando o seu desenvolvimento como espírito eterno, como pessoa, como alma, como ser humano. Quando você tem um conhecimento, você se porta mais humanamente, porque você vai tirando as amarras, tirando literalmente as algemas que prende você nessas dependências de bens materiais para se sentir melhor, para se sentir evoluído, para se sentir conquistador, para se sentir um ser abençoado. É triste ver que muitos no meio religioso ainda prega que abençoado é aquele que conquistou bens materiais. Deus te abençoou, hoje você tem uma casa boa, você tem imóveis, você tem automóveis. Se isso realmente fosse uma bênção, então Jesus não teve a bênção de Deus, porque ele não tinha nenhuma riqueza que traça corrói, que ladrão pode roubar, que a ferrugem pode consumir. Não, ele teve a grande riqueza a qual ele nos pede que juntemos, a riqueza no céu. Então, é uma incoerência vermos religiosos pregando que a pessoa, para ser uma abençoada de Deus, tem que ter posses. A posse que nós precisamos ter é sobre a nossa vida.
Eu tenho que possuir a minha vida e não se deixar algemar diante destas ilusões. Porque é algemar-se, sim, é ficar preso a essa busca por posses materiais, esquecendo dos ensinamentos de Jesus, que nos alerta a juntar de tesouros no céu. Não é mesmo? Que pensemos sobre isso, para não sermos enganados, algemados neste mundo material. Pois eu sou um espírito, você é um espírito, então não se algeme os bens materiais, senão acontece como muitos, desencarna e fica preso aos seus bens. Não sobe ao mundo da verdade e fica amarrado sem ter um corpo para viver, por causa do apego a bens materiais. Amanhã estaremos de volta. Fortíssimo abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.